Fala pessoal, eu sou a Fernanda Coutinho, sou Head de Pessoas da Semparar Empresas e estou aqui para compartilhar um pouco com vocês algumas ideias, algumas perspectivas e dilemas que a gente vem encontrando aí para todos nós que estamos liderando esse tema dentro das organizações. Então o nosso convite é falar um pouco sobre a era das pessoas, né? Esse desafio que a gente vem tendo da criação de futuros e de futuros sem referências, né? Num lugar aí, num mundo muito novo, muito em constante transformação. E para começar, eu escolhi uma frase que diz um pouco sobre uma crença minha que eu venho perseguindo há um tempo. Eu não acredito que nós vivemos uma revolução tecnológica. Eu acho que nós estamos diante de uma revolução antropológica, né? Quando a gente vê os últimos momentos, os últimos tempos, a gente vem sendo provocado e convidado das melhores e piores formas, né? Quando eu falo piores, por exemplo, uma pandemia, a revisitar, a repensar as nossas relações e as nossas relações em todos os setores da nossa vida, seja em casa, no meu papel enquanto mãe, esposa, filha, inclusive no meu papel profissional. E mergulhando e começando, avançando um pouco nessa direção, eu acho que ao longo dos meus últimos, quando eu repenso os meus últimos quase 25 anos de carreira em áreas de pessoas, eu acho que por muito tempo a gente se especializou em ferramentas, em processos, em sistemas e não é mais sobre isso. A pauta vigente atual, na minha opinião, agora é sobre gente, é sobre as pessoas, é entender e transitar nessa complexidade que é o ser humano na sua essência, né? E aqui tem um vídeo muito interessante para a gente repensar um pouco do que a gente vem colocando dentro das organizações nos últimos tempos. Aí chegou falando que eu tinha que mudar meu mindset. Eu falei, que diacho de mindset é esse? Ela falou, você não tem o mindset da organização. A gente está passando por uma evolução cultural, da transformação digital. Agora nós somos mais agile. Eu falei, mas o que tem a ver o mindset? Onde está o mindset? Qual é o meu mindset? Como é que você enxerga essa água aí? Aí ela pega e fala que o comitê tem essa percepção. Eu perguntei quem era o comitê, quem estava no comitê, quem tem essa percepção. Ela falou que não podia me falar. Eu falei, pô, mas eu não sei quem está no comitê, as pessoas não me dão feedback, eu não sei qual é a percepção que a galera tem, agora não tenho um novo mindset, preciso instalar esse novo mindset, não sei onde baixar, não sei se eu sou Android, se eu sou iOS. Mindfulness. Alô, Jandira? Caio aqui, tudo bem? Eu abri um pedido de compra para o Mindset. Pode falar o número que eu anoto. É interessante, né? Tirando a parte do humor de lado, quando a gente olha essas palavras, essa sopa de letrinhas, esses processos que a gente foi colocando e percebendo, né, nas pessoas uma dificuldade de compreender e de conectar as coisas que estavam sendo ditas, né? Eu acredito que tem uma lógica por trás dessa dinâmica que a gente operou por muito tempo, que é uma lógica perigosa, né, e muito contra natural, assim, contra humana, que é olhar para as pessoas como se elas fossem passíveis de ser consertadas, como se elas tivessem defeitos e que se a gente fosse capaz de desenhar um bom plano de desenvolvimento individual, essas pessoas estariam salvas, estariam perfeitas. E isso não existe. Pessoal, assim, as pessoas elas não têm defeitos para ser corrigidas. As pessoas vêm perfeitas nas suas condições. Eu acredito muito que as pessoas sejam únicas e insubstituíveis, né, na sua proposição de valor, na sua atuação. O que a gente pode ter é uma dinâmica, e ainda bem que nós temos, que as pessoas podem ir circulando e transitando, abrindo e fechando ciclos, e esses ciclos permanecem com novas composições e configurações. Mas eu queria trazer um pouco uma lógica diferente, que ao invés da gente pensar e operar nesse lugar de correção, de perfeição, de busca à perfeição, ou de um roteiro pré-estabelecido, a gente pudesse desenvolver no nosso papel, né, enquanto facilitadores da pauta de pessoa nas organizações, como é que a gente cria um campo e uma oportunidade para que as pessoas dentro das organizações sejam provocadas em seus processos de evolução. O provocar tem uma etimologia que eu gosto muito, que é o pró, de chamar, e o vocar é a vocação. Então, o convite aqui à reflexão é o quanto a gente tem convidado as pessoas que trabalham nas organizações com a gente a trazerem para dentro da organização aquilo que elas têm de melhor, a sua vocação,
o seu talento, a sua potência, que é um lugar muito mais potente, muito mais expansivo do que algumas práticas que a gente vem vivenciando e vem implementando. Então, meu convite agora, eu escolhi alguns temas para a gente discutir com um pouquinho mais de profundidade. O primeiro deles, né, quando eu penso nessa lógica de potencial versus potência, parece uma semântica só, mas não é uma semântica aqui. A gente vem falando de potencial, e muitos de vocês vão reconhecer aqui nesse gráfico e nessa matriz, né, do Nine Box, a gente vem desenhando modelos que são muito mais excludentes e conversam muito mais com uma era de escassez do que uma era de abundância, que é o que a gente fala dessa nova economia. Quando eu determino 5, 10, 15%, que sejam um percentual de pessoas limitantes, que eu vou enquadrar em um daquele top box, baseado num roteiro, num mapeamento de competências, num assessment. E eu digo que só essas pessoas são iluminadas e recebem um título, uma estrela ou qualquer coisa que dizem qual é o grau de potencial e de crescimento dessa pessoa dentro dessa organização. Pensem comigo, se eu estiver elencando 5% das pessoas aí, eu estou abrindo mão de 95% de pessoas na organização, que estão colocadas num submundo e que não estão sendo consideradas. Eu vou dizer que essas pessoas não têm talento, não têm potência? O olhar para a potência leva a gente para um lugar completamente diferente. Se eu partir do pressuposto que todas as pessoas são potentes e que têm talentos e cada uma tem uma vocação importante, e que à medida em que ela encontra espaço na organização para trazer a sua melhor versão e a sua melhor potência, não há dúvidas, nós somos quase 3.000 colaboradores aqui no Sem Parar e Sem Parar Empresas. Se eu tiver 3.000 pessoas trazendo todos os dias para cá a sua melhor versão e encontrando a oportunidade de colocar o talento e a potência aqui dentro, não tem dúvida do sucesso e do crescimento que essa organização vai ter em todos os âmbitos, tanto de negócio quanto na capacidade que ela vai ter de engajar os melhores talentos para dentro dessa organização. Então, essa lógica dessa matriz, desse modelo excludente precisa ser discutida e revista. E aqui, um convite para vocês, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, que eu acho um vídeo super inspirador para provocar a gente nesse lugar. I'm stuck on you. I got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. Yeah. Esse vídeo é incrível, né? Eu fico me perguntando, enquanto a gente fica lá olhando e focando e mapeando as pessoas que estão só jogando futebol e tentando corrigir ou tentando melhorar aquelas que não sabem chutar a bola, quantas pessoas estão fazendo acrobacias incríveis na nossa organização e o negócio necessitando e precisando de muitos outros, uma diversidade incrível de talentos, de expertises, e a gente está simplesmente desperdiçando porque a gente tem um modelo que não pressupõe essa inclusão e essa diversidade de verdade, né? Então, a minha provocação nessa nossa conversa e nosso papo é para que a gente repense as nossas soluções através de uma ótica muito mais inclusiva, de uma ótica muito mais conectada com o humano do que conectada com a máquina. Um outro ponto que eu queria trazer é a questão da hierarquia e das redes. Nós somos organizados de uma forma hierárquica em muitos setores e há centenas de anos, né? Sejam na escola, sejam em algumas famílias mais tradicionais, sejam dentro das organizações. E a hierarquia, ela tem o seu papel e tem o seu valor. Mas o meu convite aqui é provocar a gente o quanto a gente tem olhado para essas redes que já existem dentro das organizações e a gente tem aproveitado e potencializado esse movimento. Veja bem, o ser humano, desde o momento em que ele nasce, ele é obrigado a estabelecer conexões e relações. Ele depende de um ser humano, de uma mãe, de um cuidador, para sobreviver naquele período, né, da primeira infância. Só que não para por aí. A nossa sobrevivência está diretamente ligada às relações e conexões que a gente faz. Ninguém é capaz de sobreviver sozinho no mundo. Então, se eu considero que isso é um movimento intrínseco à natureza humana, por que é que dentro das organizações a gente não estabelece, não utiliza essas redes, essas configurações em prol de movimentos importantes, de transformações? Quando a gente fala em modelos de change management, por que a gente não utiliza as redes, muito mais do que as hierarquias,
para ir numa linha de comando e controle, né, ou de o líder diz o que precisa ser feito e a equipe segue como uma ordem obediente que é, para um movimento inverso, de engajar as redes, de convidar pessoas que são influenciadoras e que estão dentro da organização, contribuindo e de uma forma muito mais orgânica, muito mais suave, muito mais sutil. Então, esse diagrama que vocês já devem ter visto, ele mostra muito como vem sendo a evolução dos modelos organizacionais. Mas eu quero chamar a atenção aqui, além disso que nós falamos até agora, do quanto o primeiro modelo centralizado, ele é suscetível, porque ele depende de uma pessoa, e o quanto o modelo distribuído é um modelo muito mais forte, muito mais intenso e muito mais orgânico, né? E que à medida em que se você tem um player saindo desse modelo distribuído, por exemplo, as conexões se refazem naturalmente. É diferente daquele modelo que a gente tinha antes, de ter uma pessoa super especialista, super importante na organização, e que a gente tinha que construir infinitos planos de retenção ou de substituição, porque se essa pessoa fosse embora, ela levaria todo o conhecimento dela junto com ela. Então, como é que a gente consegue estabelecer a organização e conviver com esses dois modelos, com a hierarquia para aquilo que é importante e dando potência e colocando muita luz e utilizando muito do poder das redes para fazer os movimentos que a gente precisa conduzir. Olha uma outra lógica interessante que eu capturei aqui do pessoal da Gravidade Zero, que é assim: se nós soubermos no que as pessoas têm de fortalezas, né, e objetivos para se desenvolver, então pega, por exemplo, a Laura. Vamos supor que a Laura fosse super boa em oratória, mas ela precisa aprender um pouco mais sobre astrologia. A hora que a gente cria estas conexões ou facilita dentro das organizações esses encontros, esses grupos, essas rodas de conversa das mais variadas formas, a gente pode compor o conhecimento das pessoas e certamente a gente vai produzir muito daquilo que o negócio precisa, dos desafios que a gente encontra na organização, com o próprio know-how, talento e conhecimento que os nossos colaboradores têm. E isso tudo promovendo encontros, o que é absolutamente natural para um ser humano se encontrar, compartilhar, né, e co-construir. Agora, olhando um pouco para uma terceira ótica aqui que eu queria trazer para a gente, é a história do mindset e do feel set. Por muitos anos a gente falou, né, em hard skills, soft skills, olha que bacana, a gente está treinando soft skills dentro da organização, a gente está desafiando as pessoas a mudarem o seu mindset, mas novamente, assim, desde o período da pandemia para frente, a gente vem percebendo uma exaustão, porque a gente, por muito tempo, limitou, ignorou o feel set, o sentir, o sentimento. Vocês vão lembrar comigo de uma frase interessante que eu já ouvi há muito tempo, acho que a gente tem abandonado isso, que é assim: olha, a hora que você passa o crachá para dentro da empresa, você tem que deixar os seus problemas lá fora. Gente, isso para mim tem um nome, que é esquizofrenia, né? É como se fosse possível eu estar dentro da organização sem pensar que o meu filho está com febre, ou que a minha mãe está doente e está internada, ou que eu estou com um problema na minha casa. Isso é impossível, é absolutamente contra o modelo natural do ser humano, né? Eu adoro essa charge aqui, que se me perguntarem se eu estou preocupada com o avanço da inteligência artificial, não. Eu estou preocupada com o retrocesso da inteligência natural. O quanto a gente, infelizmente, ficou atrofiado quando a gente fala das questões emocionais. Nosso repertório para falar das emoções, ele é muito pequeno, ele é muito curto. A gente não é estimulado nem no período escolar, por exemplo, que seria um período super importante, que quem dirá dentro das organizações. Então, esse é um outro fator que precisa entrar na pauta. A gente por muito tempo estimulou o pensar e o agir. Era quase como se eu quisesse o teu cérebro e os teus braços, né? E a gente ignorou esse meio que é o sentir, e não é à toa que a gente tem visto números assustadores, né, de burnout. A gente tem falado muito dessa doença do século, que é a doença emocional e psicológica. Eu não acho que isso é um efeito colateral só da pandemia. Para mim, isso é um efeito colateral, é
uma clara evidência de um colapso, porque as pessoas não toleram mais permanecer operando como se elas fossem máquinas, como se elas não fossem capazes de sentir. Elas precisam simplesmente performar um papel que lhe foi imposto. Então a gente precisa repensar um pouco essa lógica, porque enquanto a gente continuar competindo no pensar com a máquina, a gente vai perder. Mas a hora em que a gente começar a perceber que o nosso grande campo de atuação, que o nosso grande diferencial está no sentir, está no feeling, está no instinto, é impossível essa competição. Então, para que a gente possa coexistir com o máximo do que a tecnologia vai trazer e o máximo da potência que a gente tem, ela está perfeitamente nessa combinação entre o que eu penso, o sentir e o agir, e é isso que a gente precisa trazer para dentro das organizações. As pessoas dizem assim, nossa, mas é possível alguém numa reunião falar, eu tô sentindo que não é esse o melhor caminho para a gente seguir? Por que não? Por que eu não posso confiar em alguém que tem uma longa experiência, que tem intimidade com aquele negócio, intimidade com aquele tema e que pode ter feeling, e que pode ter percepções? Então a provocação aqui é para que a gente possa pensar um pouco como é que a gente traz um pouco e abre espaço para que as pessoas possam estar aqui íntegras na sua totalidade. Né? Tem um consultor que eu gosto muito, o Odino da Marcondes, que ele fala isso, ele fala o que você tem deixado no estacionamento para trabalhar naquela organização. Se for a alma, repensa. Porque se você tem que deixar um pedaço de quem você é para você poder sobreviver naquela organização, talvez aquele não seja o melhor lugar para você estar. E o nosso papel, enquanto responsáveis pela área de pessoas, é como é que a gente cria o campo para que as pessoas possam, de fato, vir inteiras e serem aquilo que elas nasceram para ser, né? Por último, e talvez ele resuma um pouco de tudo isso que a gente vem falando, é assim, como é que a gente transforma organizações maquinizadas em organizações humanizadas, né? Acho que essa era de olhar para as pessoas como bonecos, fantoches, né? E falar de dress code, falar de até de trabalho híbrido, assim, não é mais sobre isso. Né? As pessoas não se permitem e não se enquadram mais, não se encaixam mais nessa armadura. E a gente precisa entender isso na essência. Né? Eu tenho falado assim, não dá mais para viver esses dilemas, não dá mais para a gente perpetuar esse modelo. Está mais do que provado que a gente precisa transformar, que a gente precisa, tem uma atuação, tem um chamado muito interessante para nós, de áreas de pessoas, para que a gente possa de fato fazer algo que seja coerente, mais coerente com essa realidade que se apresenta. E aí vocês podem me perguntar, putz, tá bom, Fernanda, mas diz aí, como é que vai ser então? Como é que a gente faz? A primeira coisa importante, assim, não tem uma fórmula pronta. Como eu disse lá no começo, assim, é um futuro sem referências, assim, não tem uma bala de prata, não tem uma receita de bolo para fazer. O que tem, e eu me sinto muito privilegiada de estar onde eu estou hoje, porque eu acho que todas as pessoas da área de pessoas poderiam olhar para isso tudo como uma grande oportunidade da gente experimentar e da gente se reinventar. Acho que é um pouco sobre isso. Mas eu quero dividir com vocês algumas ideias que eu tenho trazido aqui para dentro do Semparar Empresas, dentro da minha responsabilidade. Então, a primeira delas, quando eu falo dessa construção de vários futuros sem referências, é assim, talvez não dê mais para continuar fazendo benchmark. Eu não vou copiar, não dá para olhar para o lado e dizer assim, se estão fazendo isso, eu vou fazer isso também. Né? Talvez seja uma hora aqui dessa oportunidade de uma folha em branco ou de encontrar novos caminhos, novas oportunidades. Né? E aí, junto com isso, acho que eu gosto muito dessa palavra coragem, que é o agir com o coração, né? Porque cabe a nós, da área de pessoas, termos coragem de agir e de experimentar e de influenciar e de criar esses novos caminhos, né? E aí, às vezes as pessoas me perguntam, mas você não tem medo? Eu digo assim, tenho, muito medo, mas eu vou com medo mesmo. Então, acho que aqui a fala pra gente, a gente precisa ir com medo mesmo, experimentar e desbravar esses novos caminhos para que a gente possa, de fato, construir algo que transponha e que seja mais aderente ao novo mundo. Um terceiro ponto, né, a gente tem visto e tem convivido com dois mundos, né, a gente está num entre mundos, então tem a era contemporânea e tem essa era complexa que tem se apresentado, que a gente fala de VUCA, que a gente fala de BANI.
Não adianta a gente se iludir e achar que a gente vai dormir de um jeito de um dia e acordar do outro. Não, a gente vai coexistir e conviver com esses dois mundos por muito tempo. Então, o nosso papel na área de pessoas, gente, não é abaixo a hierarquia, vamos trabalhar em redes agora, não, mas é como é que eu construo pontes que interliguem esses mundos e permitam essa comunicação. As gerações, as intergerações estão aí, a diversidade está aí. Então, nosso papel de conector, de construtor de pontes é um dos papéis muito importantes e relevantes para que a gente possa transcender, né, e continuar evoluindo dentro das organizações com a agenda de pessoas. E por último, e para mim talvez um dos mais importantes, no final de contas é de pessoas para pessoas. Então é o se entender, é o se conhecer para que eu possa conhecer o outro. Eu acho que a gente precisa estudar o comportamento humano, a gente precisa entender mais sobre pessoas, complexidade, sociedade, seres humanos, para que a gente possa repensar as nossas entregas, para que a gente possa repensar inclusive o nosso papel dentro das organizações, a nossa missão, a nossa nova missão dentro das organizações. Bom, pessoal, a última mensagem que eu queria deixar para vocês é que não importa para onde nem por quê, importa com quem. E se vocês também acreditarem que o quem é o mais importante nessa história, eu acho que é meio caminho andado, porque isso é o suficiente para que a gente possa repensar a nossa missão, a nossa razão de existir dentro e fora das organizações, porque afinal de contas o que a gente faz impacta em toda a sociedade, tá bom? Obrigada, pessoal, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz com esse espaço em poder compartilhar um pouco das minhas ideias. Segue o meu contato no LinkedIn, eu vou ficar muito feliz em continuar trocando ideias, me escrevam por lá e a gente vai se encontrando e se conectando, né, para que a gente possa de fato construir novos futuros e futuros incríveis.